Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Nós temos estudado aqui o livro de Atos, que hoje nós chamamos de Atos dos Apóstolos, mas a primeira nomenclatura desse livro histórico, dessa narrativa histórica do início da igreja, dos primórdios da igreja, era Atos do Espírito Santo. A partir do Pentecostes, a obra de Deus ela é conduzida pelo Espírito Santo. É na descida do Espírito Santo em Pentecostes que a igreja do Senhor se forma, que o corpo de Jesus Cristo é formado, que essa família, povo de Deus, é formada e que hoje nós chamamos de igreja. A igreja ela é muito mais do que uma instituição. A igreja é infinitamente mais do que 4 paredes. A igreja ela é formada de pessoas que foram compradas, individualmente compradas pelo sangue do Senhor Jesus, que foram resgatadas pelo Senhor Jesus. E essas pessoas resgatadas pelo Senhor Jesus, compradas pelo sangue do Senhor Jesus, quando ajuntadas, elas formam um corpo. Quando ajuntadas, elas formam um templo, elas formam um santuário, que é o santuário vivo, de pessoas vivas, para a habitação de um Deus vivo. Amém? O apóstolo Pedro, pensando na igreja, ele diz que cada crente, cada irmão, cada irmã, cada membro dessa igreja é uma pedra viva, é um tijolo vivo. Então, quando a gente ajunta esses tijolos vivos, nós formamos uma casa viva, um santuário vivo para a habitação do Deus vivo. Deus habita no meio da sua igreja. O Senhor Jesus, ele passeia pelo meio da igreja. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, a visão que João tem é daquele candeeiro e vê o Senhor no meio daqueles candeeiros. E Jesus diz: olha, o candeeiro que você vê são as igrejas. Ou seja, Jesus, ele está presente. O Espírito de Deus está presente.
O Senhor é presente, o Senhor anda, o Senhor passeia pelo meio da sua igreja, o Senhor olha com olhos de chamas de fogo e conhece cada uma das pessoas que estão aqui e que fazem parte da sua igreja. Talvez o grande prejuízo espiritual que nós temos nos dias atuais é que a maioria de nós não tem uma noção clara, uma noção espiritual do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós achamos que a igreja é uma associação, achamos que a igreja é um ajuntamento de pessoas, achamos que a igreja é um lugar agradável para ouvir uma boa música, para ouvir uma boa palavra, e depois a gente voltar para casa abençoado, tranquilo para começar a semana e enfrentar a semana. Tudo isso é verdade, mas a igreja é muito mais do que isso, porque a igreja é santuário vivo do Deus vivo, e Deus habita e Deus anda no meio dessa igreja. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, trazendo à memória um texto paralelo, numa palavra de Deus a Israel, dizendo: olha, separai-vos do meio deles, santificais, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, e habitarei no meio de vós, e andarei no vosso meio. Essa é a beleza da igreja. Esse é o encanto da igreja, ser esse santuário vivo de pedras vivas que formam essa casa viva, esse santuário vivo, a habitação do Deus vivo. E quando nós lemos essa passagem, essa experiência dolorosa no seio da primeira igreja, de Ananias e Safira, a primeira coisa que nos vem à mente é que eles não entenderam a santidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles acharam que a igreja era simplesmente um ajuntamento de pessoas. Eles não discerniram, não tiveram discernimento, não tiveram entendimento, visão, percepção espiritual para entender que com as coisas de Deus não se brinca. Uma vez, Sagradas Escrituras nos contam que os filhos de Eli, o sumo sacerdote, aqueles meninos nasceram ali no santuário, no templo, se acostumaram com o santuário e começaram a desprezar as coisas sagradas de Deus. Começaram a banalizar, a não dar valor, a não entender que com Deus e com as coisas de Deus não se brinca. A falta de temor é a pior forma de estultice e loucura de um ser humano. E quem pode ter falta de temor somos nós que conhecemos a Deus. Somos nós que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos quem é o Senhor, que sabemos quem é o Espírito Santo, que sabemos da santidade de Deus, e mesmo sabendo da palavra de Deus, da glória de Deus, mesmo sabendo da santidade do Senhor, que até os serafins que habitam na presença de Deus tapam a face para virar para Deus. É uma loucura sem precedentes viver essa santidade, viver essa comunidade santa, essa sacralidade desse povo de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, e não discernir, não ter temor, não ter entendimento do que tudo isso significa, meus irmãos. Eu lamento muito que muitos líderes têm contribuído para lançar a sacralidade da igreja na lama.
Eu lamento muito que muitos líderes têm transformado a igreja numa empresa e que têm transformado as bênçãos de Deus em produtos de venda e de negociatas. Eu lamento profundamente, mas mesmo diante desses empresários da fé, corruptos, que banalizam a graça de Deus, que vendem as coisas sagradas de Deus, mesmo diante dessas coisas, eu não tenho o direito de banalizar, não tenho o direito, em sã consciência, em sã entendimento, não tenho o direito de não dar o devido valor, o devido respeito, a alegria de pertencer à igreja de Deus, ao corpo de Jesus Cristo sobre a face da terra. Sou um desses tijolos vivos, aleluia. Amém? Você é um desses tijolos vivos. Você está incrustado nessa parede do templo, do santuário vivo do Deus vivo. Um dia os discípulos ali chegando em Jerusalém, ali diante do templo, aquele templo de pedras que Herodes havia levado 46 anos para construir. 46 anos. Suntuoso. Pedras, recortes, engenharia, arquitetura. Os discípulos viram para Jesus e dizem: Mestre, o Senhor viu que beleza, que estrutura, que obra. E Jesus diz: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E derrubem esse santuário, e em 3 dias ele será levantado. Como? Um santuário que levou 46 anos, como que o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? É o santuário do corpo do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, irmãos. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Nós somos o santuário de Deus. Na terra, Deus habita nesse santuário. Na terra, a habitação do Deus Todo-Poderoso é nesse santuário, formado por mim e por você, meu querido. Assim como naquele tabernáculo lá no deserto, assim como naquele templo de Salomão, que veio a glória de Deus sobre ele, hoje a glória de Deus está sobre a igreja de Deus, a presença de Deus caminha no meio do povo de Deus, da igreja de Deus. Irmãos, a igreja não pode ser vista nem tratada como um comércio. Ela é o corpo de Cristo, família de Deus, santuário vivo, templo vivo, formado por pedras vivas para a habitação do Deus vivo. Quem quiser conhecer Deus, ter contato com a presença de Deus, ser tocado pela graça de Deus, venha à igreja de Jesus Cristo. Porque aí é onde o Senhor está. Mas percebe como nós nos perdemos? Percebe como que nós nos distanciamos? Percebe como que essa glória, a semelhança da glória que saiu do templo lá de Israel, essa glória está cada vez mais distanciada de nós? Era para as pessoas entrarem aqui, irmãos, e serem curadas. Emocionalmente, espiritualmente, sem espetáculo, sem berros, sem firulas. Porque a graça de Deus, a presença de Deus, agiria de modo tão real que a pessoa entraria aqui e sentiria a presença de Deus, seria tocada por Deus. Agora a pessoa entra aqui, sai e continua com a sua vida da mesma forma. Não pode, irmãos. Nós somos o santuário de Deus, o povo de Deus, e Deus está presente no seio da sua igreja. Só que Ananias e Safira não tinham
esse entendimento e essa compreensão. Eles pecaram, e pecaram contra o Senhor, pecaram contra o Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, meu irmão, Ananias, meu amigo, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo? Se você guardasse o valor do campo, ou parte do valor, se você guardasse tudo, se você retivesse tudo, não seria teu? Mas onde é que você está com a cabeça? Você entrou aqui e veio aqui, você não mentiu, não foi para homens, você mentiu para Deus, você mentiu para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Onde é que está o pecado? Pedro mesmo está dizendo que eles poderiam ter ficado com dinheiro, poderiam ter ficado com terreno ou com parte dele. Eu já li esse texto inúmeras vezes e fiquei me perguntando, mas gente, onde é que está o pecado? Como é que Pedro soube que eles estavam retendo parte? Como é que é essa história? Aí fui lendo alguns comentaristas, e John Stott, que eu gosto muito, excelente comentarista da Bíblia, expositor, né? Reteve parte do dinheiro, reservou parte do dinheiro. Lucas emprega o verbo nosfizomai, uma palavra grega, que significa apropriar-se indevidamente. Então, o pecado é uma apropriação indébita. Agora, preste atenção. Esse mesmo verbo, na Septuaginta, Velho Testamento escrito em grego, esse mesmo verbo, sabe onde ele vai aparecer no Velho Testamento? Lá no pecado de Acã. O pecado de Ananias e Safira é o mesmo pecado de Acã. O verbo que é usado lá para descrever a ação do Acã, quando ele pega uma capa babilônica, quando ele esconde barra de ouro, quando ele se apropria indevidamente daqueles valores que havia sido dito: não tomem, não peguem, porque isso está reservado para o Senhor. O Acã foi, tomou uma capa, tomou uma barra de ouro, escondeu debaixo da tenda dele, e o verbo lá em grego é nosfizomai, que é o mesmo verbo que aparece aqui para o reteve de Ananias e Safira. A mesma palavra. Como é que nós entendemos o que foi que aconteceu? Certamente, Ananias e Safira, vendo o exemplo de José de Arimateia, abra sua Bíblia aí no capítulo 4, a partir do versículo 36. José Barnabé, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Preste atenção para você não ficar com nenhuma confusão na sua cabeça. José, Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O Ananias mais a Safira viram aquilo e falaram: isso tem da Ibope. O Barnabé, ele deixou até de ser chamado de José. Ele passou a ser chamado filho da consolação. Aí, certamente,
É a única coisa que leva a gente a entender com clareza. O Ananias e a Safira chegaram para os apóstolos e disseram: olha, nós temos um campo, nós vamos vender esse campo, e o dinheiro que a gente achar no campo, nós vamos entregar todinho aqui para o Senhor. Essa foi a palavra deles. Nós temos um campo, ainda não vendemos, mas vamos vender, e o que nós acharmos nele será todo ofertado para o Senhor, a serviço aqui da liderança. Passou o tempo, 1 semana, 2 semanas, venderam o tal do campo e vieram para os apóstolos. Suponhamos, venderam por 1 milhão e retiraram 200 mil e trouxeram 800 mil e colocaram lá nas mãos dos apóstolos e disseram: está aqui a nossa promessa de vender o terreno e de trazer o valor do terreno aqui. Ananias, foi por esse preço aqui que você vendeu esse terreno? Por que você deixou, Ananias, Satanás encher o seu coração, meu amigo? Ninguém nunca te pediu terreno. Ninguém nunca te pediu dinheiro. Se você guardasse o terreno para você, ele seria seu. Ou se você vendesse o terreno e retivesse o dinheiro, seria seu. Mas agora vir aqui e mentir para o Espírito Santo, aí o bicho pega para o seu lado. Que isso aqui não é obra de homens. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é a habitação do Deus vivo. Deus é presente. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. O homem morreu. Um juízo imediato da parte de Deus. Vocês entenderam? Porque a gente lê a história, parece que não fica muito claro. Mas onde é que está o pecado? Então, a ideia é, eles viram José vendendo o terreno e trazendo todo o dinheiro e colocando ali na igreja, e todo mundo ficou feliz. Oh, mas o Barnabé, que bênção que esse homem, tão desprendido, tão liberal, mas que bênção. Eles falaram: esse trem é bom, vou fazer isso também. Ó, Pedro, nós temos um campo, nós vamos vender o campo, e o que nós acharmos lá no campo, nós vamos trazer para a igreja. Só que eles retiveram parte. Irmãos, problema aqui não é quantidade, problema aqui não é dinheiro, problema aqui não é dar e não dar. Problema aqui qual que é? É não entender que o Senhor está presente no seio da sua igreja. É não entender que a igreja é a habitação do Senhor, que o Espírito Santo está aqui. Que mesmo tendo homens como eu, como o pastor Josué, como você, como Arnaldo, na liderança dessa igreja, o Senhor é que é o líder, o Senhor é que é o cabeça da igreja, o Espírito Santo é que anima e que conduz essa obra. A obra é de Deus. Por isso que é o mesmo pecado de Acã. Qual foi o pecado de Acã? O Senhor havia dito: olha, Jericó vai ser destruída, vai aparecer lá muita coisa valiosa, ouro, vestes, muita coisa, mas ninguém vai pegar nada, porque é tudo do Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele falou, quem é servo obedece. E o que aconteceu? O Acã apropriou-se indevidamente de uma barra de ouro, de uma capa babilônica, e escondeu aquilo debaixo da sua tenda.
No outro dia, quando Israel saiu para a batalha, foi derrotado. O coração do povo, o coração de Josué derreteu. Senhor, nós agora estamos perdidos. Quando esse povo aqui em volta de nós ouvir falar que nós fomos derrotados por esse exército fraquinho aí, nós estamos acabados, Senhor. O que o Senhor fez conosco? O que aconteceu com a gente? Josué, para de lamuriar, para de lamentar. Israel pecou, Josué. Tem pecado no meio do povo, Josué. Opa, mas o que é isso, Senhor? Tem. Há pecado. E vai daqui, vai da acolá, ora, busca a Deus, lança a sorte, e a sorte cai na família, lá até chegar no Acã. Meu filho, o que você fez? Não fiz nada não. Não, mas conta, o Senhor mostrou. Até que ele não aguentou. Ele falou assim, eu peguei uma barra de ouro. Eu escondi. Eu me apropriei de forma indevida. É a mesma coisa que o Ananias e a Safira estão fazendo. Preste atenção, eu vou repetir, para você não ficar com má compreensão. O pecado deles foi não entender que a obra é santa. O pecado deles foi não entender que fazer parte da igreja é fazer parte de uma obra santa. Fazer parte da igreja de Jesus Cristo é ser um tijolo vivo da habitação do Deus vivo. Ele não tinha discernimento do que significava fazer parte da igreja. Ele era sem visão, sem discernimento, sem entendimento espiritual. É a primeira coisa. Qual que é o pecado? O pecado é não entender que a obra é santa, que a presença é santa, que o Senhor está na sua igreja e anda no meio dela. Está escrito. Segunda coisa, o apóstolo não denunciou a falta de honestidade, de trazer apenas uma parte do dinheiro da venda. Mas o apóstolo denunciou a falta de integridade, de trazer uma parte dizendo que era o todo. A denúncia aqui não foi a falta de honestidade, mas a falta de integridade. Trazer uma parte e dizer que estava trazendo todo. Isso é falta de integridade. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Hipocrisia, mentira é falta de integridade. Quando você sinaliza para o outro uma coisa que você não é, quando você quer aparentar para o outro que você deu uma coisa que você não deu, quando você quer se passar por alguma coisa que você não é, isso é falta de integridade. A falta de integridade é quando nós queremos ser o que não somos, é quando nós mentimos, quando nós aparentamos amor, mas não temos amor. Aparentamos acolhimento, mas não temos acolhimento. Aparentamos que somos bons, mas chegamos em casa, chutamos os cachorros, os gatos, os periquitos, os meninos, a mulher. Mas quem olha fala que bondade. Essa é falta de integridade. E se tem uma coisa que pega a gente na questão da integridade, é o dinheiro. Ora aparentamos que temos o que não temos, e ora aparentamos que não temos e temos. O mineiro e o goiano incorrem na segunda parte, né? O mineiro mais o goiano esconde o que pode e o que não pode, aquilo que tem, né?
Então, uma coisa ou outra é falta de integridade. Meu amigo, era seu. É seu. Se você ficasse com ele, era seu. Se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, é seu. Mas agora você vem com essa falta de integridade, dizendo que está dando todo, quando na verdade não é. É mentira. Isso é pecado. Traz juízo de Deus sobre as nossas vidas. Eles queriam o crédito, queriam o prestígio da generosidade sacrificial, sem ter que arcar com nenhuma dificuldade. Queriam uma reputação a qual não tinha direito. Pedro viu, por trás da hipocrisia de Ananias, a atividade sutil de Satanás. Satanás infiltrou para dentro da igreja. Satanás perseguiu a igreja fisicamente, espancou os apóstolos, meteu na cadeia, ameaçou, não adiantou nada. Então agora ele se infiltra, através da falta de integridade, de alguns tijolos, metendo o pé na parede, para derrubar esses tijolos, e assim derrubar a obra que Deus está construindo, que é a sua igreja. Nesses primeiros dias nascedouros da igreja, nós vamos encontrar 3 arremetidas de Satanás contra a igreja. A primeira numa perseguição física, quando ele persegue, através das autoridades, os apóstolos, prende, espanca, ameaça, e eles aguentam firme, oram e diz: Senhor soberano Deus, fomos julgados aptos a sofrer pelo teu nome. Aí agora ele vem de uma forma sutil, através de escaninhos do coração, buracos no coração, nessa falta moral, para entrar na igreja e estragar a confiança e a comunhão da igreja. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, percebeu que por trás daquela atitude de Ananias e Safira, tinha a cara de ninguém menos do que Satanás. Pedro viu a atividade sutil de Satanás. Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Mentistes ao Espírito Santo. Mentistes a Deus, meu amigo. E aí vem o juízo de Deus. Uma comunidade tão bonita, tão cheia do Espírito Santo, tão vibrante, mas a inocência nossa achar que o diabo vai ficar de braços cruzados. Como Satanás entrou no meio daquela comunidade? Através do coração de Ananias e Safira, por causa da competição presente no coração deles, por causa do desejo de aparentar uma coisa que não era, quando na verdade eles eram gananciosos e avarentos. Satanás se alimenta da carne. Quando nós damos lugar à carne, quando damos lugares a sentimentos, a aspectos morais mal resolvidos, Satanás entra por aí. Mas o Senhor teve misericórdia. O pecado de Ananias e Safira é um pecado contra a igreja. Essa comunidade é santa por causa da presença do Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo e o juízo de Deus veio. A gente poderia perguntar: pastor, mas por que Deus não continua matando então? Sendo que tem tanta gente mentindo ao Espírito Santo. Sendo que tem tanta hipocrisia e tanta falta de integridade. Por quê? Por quê, irmãos? Esse para mim é um dos grandes paradoxos da
da ação do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui nessa manhã que nós podemos apagar o Espírito Santo. O glorioso Deus, o glorioso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele pode ser apagado da nossa vida e pode ser apagado da vida da igreja. Nós estudamos aqui hoje de manhã que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E Deus disse muitas vezes na sua palavra: eu não vou pleitear com esse povo, porque é um povo de dura cerviz. Ou seja, o Espírito Santo insiste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí larga para lá. Ele deixa. Ao ponto de, na igreja de Laodiceia, o Senhor está do lado de fora. Gente, mas se Ele é o Senhor Todo-Poderoso, não era melhor para a gente para fora ou alguns para o lado de fora? Mas não, Ele se retira. E tem sentido um corpo sem espírito, irmãos? Um corpo sem espírito é morto. Uma igreja que não adora ao Senhor, que não vive em santidade, que entristece o Espírito, que permite que o Espírito se vá, fica um corpo morto, sem alegria espiritual, sem presença de Deus, sem o gozo de Deus, porque ao invés de nos arrebentar, às vezes ele se retira, e a gente nem se apercebe. Com bons aparelhos musicais, com bons cantores, cantamos, celebramos, e parece que Ele está presente, mas não está. E acabou-de. A glória se foi, a presença se foi. Por quê? Quando nos acostumamos a pecar contra Deus, contra o Espírito Santo, quando não entendemos a sacralidade da igreja de Jesus, quando falamos mal uns dos outros, quando ressentimos uns com os outros, nos magoamos uns com os outros, ofendemos a Deus, ofendemos o Espírito Santo, quando vivemos numa desconfiança em relação aos outros. Irmãos, deixa eu lhes perguntar, será que Jesus poderia mandar uma prostituta aqui para o meio da nossa igreja, para ela encontrar aqui exemplos e ser transformada? Ou será que nós olharíamos para ela com desconfiança e faríamos a gata parir até ela pular fora do nosso meio? Ou será que apareceriam algumas irmãs e abraçariam e diriam para ela: olha, você vai aprender o que é ser uma mulher de verdade, uma mulher de Deus? Será que nós encontraríamos aqui irmãos que poderiam chegar diante dela sem nenhum temor, com os olhos limpos e dizer: seja bem-vinda, você veio para a casa do Pai? A graça e a alegria de ser igreja é quando o Senhor está presente. A beleza da igreja é o Espírito Santo que se move no meio dela. Ninguém detém. A obra é santa quando o Senhor Santo está presente, agindo em nosso meio. Precisamos buscar a Deus, irmãos. Precisamos jejuar. Vivemos num mundo mau, vivemos num mundo de trevas. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. Esse mundo, irmãos, que nós vivemos é um mundo mergulhado na escuridão. Nós precisamos da luz de Jesus, precisamos da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, para vivermos uma vida santa, agradável a Deus, cheios da alegria de Deus, vencendo o mundo, vencendo o pecado e vencendo o diabo. Antigamente a gente cantava um corinho que era assim: levanta, sacode a poeira.
Levanta em nome de Jesus. Sacode a poeira. Toma uma posição. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Um tijolo vivo do santuário do Deus vivo, que faz parte da habitação do Deus vivo. Não tem alegria maior, não tem glória maior nessa vida do que ser um homem de Deus. Não tem alegria maior do que ser um jovem de Deus, uma moça de Deus, que os outros olham e percebem o bom perfume, o bom cheiro de Cristo. Precisamos entender, o pecado deles foi contra o Espírito Santo do Senhor, foi contra a igreja do Senhor, porque não entenderam o pertencimento. Pelo amor de Deus, entenda em nome de Jesus quem é você, a que você pertence, qual é o seu pertencimento. Eu sou de Jesus, pertenço a Jesus, sou filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, Jesus é o meu Senhor, faço parte de um povo santo, de uma igreja santa, um povo que é a habitação de Deus, que Deus anda no nosso meio. Glória a Jesus. Glória a Deus. A beleza da igreja é a presença do Senhor. A beleza da igreja não são os nossos carros, graças a Deus por eles. A beleza da igreja não são os nossos cantores, aleluia, louvado seja Deus pela vida de cada um deles. A beleza da igreja não são os pregadores, não é a liderança. A beleza da igreja é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Amém?